Muito boa noite, que alegria! Estamos novamente juntos para mais uma edição do Max Sport. E olhando o calendário, dia 1º de fevereiro, passando rápido, janeiro já foi. O ano começa acelerado, mas acelerado também está o nosso Max Sport, sempre no oferecimento de REN TV. Comprar para quê? Aluga é muito melhor, isso mesmo, REN TV, sempre com a gente. E você já sabe, hein? Vamos começar a debater, informar, conversar, discutir e os nossos tradicionais quadros no primeiro bloco. E abrindo sempre o Max Sport para os amantes da bola laranja, chegando o basquetebol com o meu irmão Marcos Bigu Mendes. Fala, Biguzinho! Olá, meus amigos do basquete, fãs da bola laranja aqui do Max Sport. Muito boa noite, estou passando para mais uma dica do basquete. E neste último final de semana, nós tivemos a segunda janela da Champions League das Américas, que é uma espécie de Libertadores do basquetebol adulto masculino sul-americano. O Flamengo foi a Buenos Aires para jogar contra o Boca Juniors e contra a Universidade Concepción do Chile. No sábado, o Flamengo passou pelos chilenos pelo placar de 82-68. Tar Tucker, americano ala do Flamengo, anotou 18 pontos e foi o cestinha da equipe. E Rafa Mineiro pegou 11 rebotes. Já no domingo, contra a equipe do Boca Juniors, o Flamengo foi derrotado pelo placar de 71-68. Brandon Robinson, ala do Flamengo, fez 14 pontos e Rafa Mineiro, 9 rebotes. O Flamengo voltou a demonstrar os mesmos problemas que apresentou nas derrotas aqui no Brasil. Sendo forçado a jogar no meio da quadra, o Flamengo não consegue achar um homem finalizador para as bolas principais. Iago teve a chance de empatar o jogo ou então passar à frente e se precipitou no arremesso. O Flamengo precisa aprender a jogar de uma forma mais coletiva. E quando eu falo coletivo, não significa apenas você passar a bola para outros jogadores arremessarem a bola na cesta. Você tem que dar poder, você tem que dar confiança para que todos se sintam confortáveis na quadra para poderem capitalizar os arremessos. Já o São Paulo, na segunda-feira, ganhou da equipe do Nacional em Montevidéu pelo placar de 89-73. A equipe são paulina teve em Bruno Caboclo o grande nome do jogo, com 30 pontos e 10 rebotes. Marquinhos jogou muito bem, acompanhado de Chamel e Bennett. A equipe do Flamengo agora volta a jogar pela terceira janela da Champions League em fevereiro. Já o São Paulo tem mais uma partida na quarta-feira contra a equipe do Quimsa, da Argentina, também em Montevidéu. E hoje à noite o Minas Tênis Clube abre a segunda janela jogando contra o Obras Sanitária da Argentina, também em Montevidéu. Tá bom? Um grande abraço e nos veremos na semana que vem para mais um Max Sport. Tchau, tchau! Valeu, Bigu! É isso aí, estamos de volta. Biguzinho jogava muito basquetebol, perdia sempre para mim, mas jogava muito, muito bom. Brincadeira, Bigu, você foi seleção brasileira e eu sentei no banquinho algumas vezes. É isso aí, valeu, irmão. Deixando o Biguzinho com o basquetebol, vamos falar com o marido da Dona Ilana. É verdade, Paulo Bizarro e as novidades do E-Games. Fala, Paulinho! Olá, estamos chegando, ainda um pouquinho abatido em função de ainda estar me recuperando de uma Covid. Aliás, vai um recadinho pra galera, continuem se cuidando mesmo após a vacina. Se estiver em lugar fechado, coloca a máscara, porque essa tal de Omicron pega que é uma barbaridade, parece fogo no palheiro. Vamos vencer mais essa, mas com cuidado. Dado o recado, vamos para aquela nossa primeira dica de game do mês de fevereiro, com grandes lançamentos. Vem jogos esperadíssimos nesse mês e a gente tem um aqui que vai entrar agora na sua tela, Dying Light 2 Stay Human, um jogaço de sobrevivência com mistura de parkour com zumbi que você vai se amarrar para PC, PS4, PS5, Nintendo, Xbox One e séries na sua tela agora. Sometimes you have to become a monster to stay human.
tortured us! You were hurting me! Nothing could ever tear us apart anyway. Fuck the plan. We don't know what's up there. You understand nothing. A little boy wants to pretend he's a grown-up. A precious little boy. Outro lançamento muito legal que sai dia 8 de fevereiro para PS4, PS5 e PC é o jogo de artes marciais Sifu. Jogo que vai dar o que falar, muito trocadilho e brincadeira da galera, mas o jogo vale a pena e é quente mesmo, casca grossa, na sua tela agora. E tá chegando a hora, no mundo das competições, dia 5 de fevereiro, estreia a Liga Brasileira de Free Fire Série A 2022, 18 equipes disputando queda a queda quem vai se tornar o novo campeão nacional e os nossos 2 representantes no próximo Mundial que acontece em maio. Vamos lá com a estreia do Vascão, galera do Rio, galera do Vascão, tem um timaço aí para disputar e muita possibilidade de ser um desses representantes ou até o próprio campeão. Vamos acompanhar aqui queda a queda no nosso Games, claro. Já no League of Legends, no nosso CBLOL, não tem mais invicto. Todo mundo teve a sua primeira derrota no último final de semana. Quem ainda não conseguiu a sua primeira vitória foi a equipe do Flamengo Esporte, que amarga a última colocação na competição. Tá em 10º e os meninos estão sofrendo uma pressão até bem desproporcional da torcida, que não é legal, porque os meninos têm tudo, são talentosos, têm tudo para se recuperar e ainda tem muito torneio pela frente, galera. Vamos dar paz para os garotos trabalharem. Aliás, paz é o que todo mundo precisa para trabalhar. Com os resultados do último final de semana, a competição ficou assim. Fúria Sports em primeiro, Kabum em segundo, Liberty em terceiro, tá jogando muito a Liberty, hein? Netshoes, Red Canids, Calunga, todo mundo com 3 vitórias e apenas uma derrota. Vamos que vamos para a próxima semana também, no dia 5 de fevereiro, acompanhar passo a passo de o que vai acontecer com esse torneio querido nosso. Eu vou ficando por aqui, mas por último, um recadinho. Vem aí um jogo nacional espetacular de terror psicológico, o War Trauma. E a gente vai fazer uma matériazinha 100% nacional, hein, gente, da Cortez Production. A gente vai fazer uma matériazinha especial no próximo programa, tá prometido. Eu vou ficando por aqui, até logo. Até semana que vem. Tchau! Valeu, Paulo! Tchau! Tchau. Paulinho, sucesso absoluto. Só Dona Ilana para segurar e até para ter aquela paciência com Paulo Bizarro. Paulinho, um abraço e um beijo para vocês. Até semana que vem com mais uma edição do E-Games. Bom, dando sequência, meu querido Birajara Abreu, bote meus mosqueteiros e a nossa rainha na tela aí. Não é Hortência, mas é a Luciana. Vejo o Jorge Ramos, vejo o Valdir Luiz, vejo o Paulo César Oliveira, vejo ele, Cláudio Afonso, e não entendi por que essa camisa do Flamengo no programa de hoje, seu Carlos Borges. Porque essa semana, meu amigo, o Flamengo estreia o super time do Flamengo vai entrar em campos e o restante vão começar a tremer. Só isso. Boa noite para todos. Boa noite. Antes de falar o bola para cada um, eu quero dar uma esticada até a Bélgica, em Bruxelas, onde está Paulo César Oliveira, nosso irmão que fica, ele está bem, está na Bélgica, ganhando em euro, nadando em dinheiro. Paulinho, e o primeiro panorama do futebol europeu? O que você tem de destaque para a gente? Fala, irmão. Boa noite. Boa noite, Mazela. Boa noite a todos. Bom, o mais importante em relação a essa semana, estamos aí no final, né, término já do mercado de transferências, e a grande transferência vem de Portugal. A saída do principal jogador da Liga Portuguesa, Luís Dias, colombiano, um grande atacante realmente, que deixa o Porto por 45 milhões de euros e vai para o Liverpool. O Porto tem, inclusive, um contrato de produtividade que prevê, com o rendimento do jogador, esse valor pode chegar a 60 milhões de euros. Mas em mais de 30 anos na Europa, Mazela e amigos, eu jamais vi uma manifestação contra o presidente do clube, Jorge Nuno Pinto da Costa, que, aliás, é o presidente mais antigo de todos os clubes do futebol mundial. Ele sempre teve um apoio e sempre teve carta branca em todas as ações que teve no Futebol Clube do Porto. Agora o Porto é uma sociedade desportiva.
pela primeira vez eu vi o presidente sendo contestado e centenas de sócios do Porto pedem, então, a saída do presidente após essa negociação com o Liverpool. Um jogador que é realmente muito importante, Luiz Dias, era fundamental no elenco do Porto e hoje, após uma conferência de imprensa, o técnico Sérgio Conceição chegou a dizer, depois da vitória do último domingo contra o Marítimo, por 2-1, que manteve o Porto na liderança, que a saída desse jogador demonstra uma falta de planejamento, algo jamais pensado ser dito em relação à diretoria do clube. Ou seja, muito grave em relação ao futebol português, mas uma grande contratação para o Liverpool da Inglaterra. Bom, eu não conheço a fundo o Luiz Dias, eu não vou opinar. E é uma contratação de vulto, um dinheiro, não sei se o Porto precisa ou não precisa. Qual é a ideia? A revolta, pelo que o Paulo deixou transparecer, é muito grande do torcedor do Porto. E eu não sei se alguém quer opinar, porque eu não vou opinar, porque eu não conheço o jogador. Mas a situação em si, alguém quer falar alguma coisa? Fala, Cláudio. O Luiz Dias é um jogador que vem se destacando demais. Para mim, é o principal jogador hoje do futebol português. Na seleção colombiana, essa seleção que não faz gol em ninguém, está quase perdendo aí a vaga para a Copa do Mundo. O Luiz Dias é o principal destaque. Uma belíssima contratação do Liverpool. É um jogador que eu admiro muito, o Luiz Dias. Tá certo, então botei até óculos para ver aqui. Alguém quer completar? Não, realmente, vamos aguardar. O que mostra que, em determinado momento, a história de pessoas em clubes termina, né? Tem a sua jornada encerrada. O cara que era incontestável, hoje em dia, nem quer jogar pedra nele. Fala, Boss. O futebol inglês vem investindo muito. O Bruno Guimarães, da seleção brasileira, jogador brasileiro, também foi vendido aí para a Liga Inglesa, realmente com preços lá em cima, né? Eu acho que a Liga Inglesa, como sempre, muito bem, na frente de todas as ligas europeias. Fala, Jorge. Não, só para complementar, a Paula até pode falar melhor, mas a Liga Inglesa é onde tem as maiores sociedades anônimas, né, da Primeira Liga, dos 20 clubes ali, acho que 12 ou 13 são de donos, vamos dizer assim, né, de pessoas, e é uma liga muito rica, e de onde sai ali, jogam os melhores jogadores. Tanto que a saída dele foi para a Liga, né? Ele saiu de Portugal, que é um mercado mais enxuto, vamos dizer assim, não tão grande, e foi para a Liga. Então, só para mostrar isso, que é a tendência agora do futebol brasileiro com as sociedades anônimas, muito engatinhando ainda, mas de uma certa forma entrando nessa nova onda. Entendi. Bom, já que estamos falando de seleção brasileira, seleção eliminatórias, cara, o Brasil pegando o Paraguai agora, já classificado, muitas críticas. Joga hoje às 9h30 da noite, lá no Mineirão. Eu ia completar, quer dizer, contra o Paraguai. Isso, lá em Minas. Mas o que eu falo assim, Boss, a seleção não empolga, o jogo contra o Equador foi um jogo esquisito, nunca visto, 2 expulsões voltadas atrás, 2 pênaltis, uma lambança federal. Por que o que falta para essa seleção cair no gosto ou empolgar, Bosch? Você vê, o Daniel Alves está arriscado a ser o lateral direito da seleção brasileira no Catar, esse ano, na Copa do Mundo, porque não tem nenhuma opção. Alguma coisa se resolve na seleção, por exemplo, na zaga, as laterais, você não tem nenhuma definição, ninguém deu certo ainda, e o Dani Alves pode ser esse jogador. O meio de campo, novamente, o Tite faz um monte de mudança e não consegue resolver, entendeu? O ataque, por exemplo, ele não definiu ainda um cara de frente, por exemplo. Em 2013, na Copa das Confederações, o Brasil foi definido, o Fred era o atacante. E foi para 2014 como o grande atacante da seleção brasileira. Faltam definições do Tite. Ô Luciano, Mazela. Valdir. Pois não, Valdir. Pode chamar o Luciano. Boa noite. Bom, Lulu, você está aqui no coração. Boa noite, Mazela, Jorge, Luciano, não foi no Cláudio coração, Afonso. O coração está aqui. O Cláudio e também para o meu amigo PC, que eu não vejo há muitos anos. Mas cadê eu pegar um voo lá em Bruxelas? Ele paga o jantar com vinho. Olha só, a seleção não tem nada. Você, irmão, olha só, a seleção, a única coisa, na minha opinião, definida é o gol. Que nós temos 2 bons goleiros, o Alisson e o Everton. Tem também aquele Ederson, que é bom goleiro.
Nas laterais, é Danilo, esse Emerson Royal, pô, brincadeira. O Daniel Alves e Tromão na zaga, o Thiago Silva, tem o Marquinho, o Éder Militão é um desastre. A lateral esquerda, o melhor é o Renan Lodge, mas ele nem convocou agora. O Renan Lodge e o Arana, mas ele insiste com o Alexandre. No meio campo são os amiguinhos, o Casimiro ainda joga, mas tem negócio de Fred, aí Paquetá, por favor, Paquetá titular da seleção é brincadeira. Então a seleção não tem nada. Olha, não dá gosto você trabalhar, ver o jogo da seleção trabalhando, nem tão pouco assistindo, que não tem nada. E o treinador vem com aquele discurso lazaronesco, rolando lero, a seleção não empolga, a seleção é antipática, a seleção é fechada, a seleção não tem padrão de jogo. Olha, nós vamos para a Copa do Mundo, mas se não melhorar, não adianta o Tite levar agora... Ele leva o Everton Ribeiro quando não está tão bem. Ele não sabe, ele fechou com o grupo, não sei se os companheiros concordam. Para mim, ele fechou com o grupo e vai com esse grupo abraçado até o final. E futebol sempre foi momento. Vou dar um exemplo para fechar. Em 69, o Saldanha fez um time. O Zagallo chegou e adaptou. Botou o Everaldo na lateral esquerda, tirou o Piazza do meio-campo, botou na zaga, botou o Clodoaldo, botou o Rivelino na ponta esquerda. Isso é treinador. E não o Tite, que já deu o que tinha que dar, né? Mas no 69 tinha condições, porque tinham jogadores para isso, né? Jogadores de nível. Hoje não tem. Só um detalhe, Marcelo, rapidinho. Mas então tem que ter treinador. Já viu que ele só falou em jogador do Flamengo? Ele só falou em jogador do Flamengo, do Lucas Paquetá e do Everton Ribeiro. Porque o Flamengo não é baixo de seleção, o Brasil não ganha nada. Se jogando no Botafogo, ele ia falar, ia dizer que era o melhor. Com o Flamengo, o Brasil não ganhou nada. Nada com o Flamengo, nem parou ímpar. E o Botafogo ganhou lá atrás, já acabou já. Bom, para os dois, deixa de lá ficar lavando roupa suja para duas maricotas aqui. Olha aqui, ó. Luciana, o problema do Brasil é jogador ou treinador? Boa noite, Mazela. Boa noite aos meus companheiros, aos telespectadores. Bom, eu acho que, assim, no Brasil hoje, em termos de técnicos brasileiros, eu acho que o Tite está à frente, até porque é um cara bastante estudioso. Mostra isso, os números dele à frente da seleção são bons, o Brasil já está classificado e acho que esse é o momento de experimentar, e acho que ele perde esse momento. Eu já falei isso várias vezes, discuto isso inclusive com grupos que que eu tenho aqui de tática, que a gente tem de curso, enfim, e a gente chega a uma mesma conclusão evidente. O Tite hoje, nenhum brasileiro, não acho que nenhum técnico hoje brasileiro estaria à altura de substituir o Tite. O grande lance é que ele tem um modelo, a gente sabe qual é esse modelo, e ele não abre mão desse modelo até para testar, fazer experimentos. E ele usa as peças que se tem hoje dos jogadores nesse modelo. E aí acaba que o jogador não rende. Eu acho que é o caso do Vinícius Júnior, por exemplo. Nesse momento, o Neymar está lesionado. O Vinícius Júnior é melhor. Até quando ele vai ser o melhor ou tá rendendo bem, a gente não sabe. Mas por que não voltar à seleção ou jogar a seleção como ele costuma fazer com o Neymar? Por que não fazer como com o Vinícius Júnior? Mudar um pouco. A gente sabe, eu acho que foi o Valdir que falou, o goleiro está definido. Eu acho que... E a zaga também, embora o Valdir tenha tocado no Thiago Silva, eu acho que sim, ele ainda rende pelo menos mais esse ano. Até renovou lá com o Chelsea. As laterais... para mim também não vejo sem o Arana, mas o Tite falou que nessa convocação não chamou o Arana porque ele não estava na pré-temporada, enfim, não tinha nem retornado das férias. Me preocupa essa falta esse experimento do Tite nesse momento que é necessário fazer, que tem como fazer. Então, isso é um pouco que me deixa, assim, me deixa a discutir, a debater essa situação do Tite. Ô Bira, bota tudo na tela de novo aí, estamos chegando no final do primeiro bloco, eu quero botar o Jorge, o Cláudio na parada, todo mundo discutir um pouquinho mais isso aí, porque eu discordo frontalmente da Luciana do que ela falou. E como é debate, a gente discute opiniões, ninguém tem razão, cada um fica com a sua conclusão, a gente não quer influenciar ninguém, mas... o Tite, eu estou com o Valdir, não mostrou nada, ele tem números ótimos, eliminatória, todas as competições importantes, na hora H, ele acaba a maior dignidade do homem, do ser humano, é mudar de ideia. Ele tem que mudar a ideia dele, se não está dando certo. Mas ele não muda.
Ele perdeu a Copa América, perdeu a Copa do Mundo. Vocês, acabar o primeiro bloco e a gente volta daqui a pouquinho com o segundo bloco do nosso Max Esporte, porque o Rio corre para Max. Muito bem, estamos de volta com o Max Esporte aqui pela TV Max, nossos encontros de todas as terças-feiras, 8 da noite, repeteco meia-noite, debatendo, informando, discutindo, discordando dos principais assuntos envolvendo o futebol do Rio, o futebol do Brasil, sempre no oferecimento de REN TV. Comprar para quê? Aluga, é muito melhor. Meu querido Birajara Abreu, bota a galera na tela nesta terça-feira, 1º de fevereiro. É um assunto polêmico, eu já peguei no pé da Luciana, falei, não concordo, o Valdir falou, Borges. Eu quero a opinião do Cláudio, a distância, o que vê o nosso Paulo César Oliveira e o ponto de equilíbrio do programa, o Jorge Ramos. Porque tem alguns nomes que o Valdir chegou, eu não consigo entender. Será que não temos outros laterais? Tem que insistir com o Daniel, Jorge. Pô, Gabriel Jesus já não deu, não mostra nada. O Felipe Coutinho jogava um ano, é convocado. Cara, esse é uma bagunça no meu modo de ver e não é critério. E seleção, na minha opinião, são os melhores de momento. E eu acho que o Tite não enxerga assim. Olha, Mazela, em essência você tem razão. Acho que os laterais da seleção não são laterais que a gente possa considerar grandes jogadores. São bons jogadores. Há uma escassez de lateral, eu acho, nesse momento, de laterais bons, né, que serem craques no Brasil, acho que isso falta. Mas, de uma forma geral, tirando os laterais, acho que o Tite convoca os melhores jogadores. O fato é que a seleção, em termos de continente sul-americano, é a melhor que tem. Nós somos melhor que a Argentina, que o Uruguai, que Colômbia. Só que o Paulo até pode falar um pouco mais sobre isso, é o desafio com as equipes europeias, que também as seleções já foram melhores, mas mesmo assim ainda estão acima da seleção brasileira. E o distanciamento é porque hoje você não conhece quase os jogadores. O jogador muito novo sai, vai para a Europa e daqui a pouco vem para a seleção. Então o torcedor perde o vínculo. Agora, é um campeonato que nós já tivemos em 82, talvez uma das melhores seleções, e perdeu o campeonato mundial. 86, uma boa seleção, perdeu o campeonato mundial. 84 era razoável, foi campeã mundial. 2002 era a melhor seleção. Isso estou falando mais recentemente, né? E é o futebol. Então, o futebol varia muito. O importante é o Tite entender o que ele tem na mão e o que ele pode tirar de cada jogador. Se ele conseguir isso, ele chega para disputar as melhores colocações, semifinal, final. Mas acho que o Brasil ainda está longe do futebol europeu. Ô, Cláudio, você acha que o Tite enxerga isso? Já que tem Brasil e Paraguai daqui a pouquinho, como lembrou bem um Borges em Belo Horizonte, naquele cenário fatídico, palco dos 7-1 contra a Alemanha? Para começar a falar de seleção brasileira, a gente tem que tocar no primeiro ponto que não pode ser deixado de lado. Os mais jovens não gostam. Tem uma galera mais jovem que acha que tudo começou a partir do momento que eles nasceram, né? Mas não é assim. E assim é com o futebol. E é notório para qualquer pessoa que acompanha futebol no mundo, não precisa ser brasileiro para isso, que é um decréscimo, houve um declínio técnico do Brasil. Hoje, qual o atacante de ponta que brilha numa liga das ligas principais no mundo? Quando isso nos anos 80 e 90 era comum. Qual o nosso grande meia articulador, o nosso craque, o cara que resolve o jogo? Domingo eu vi o jogo da Copa Africana, o Salah decidiu o jogo para o Egito. Qual é o cara, o nosso cara que decide o jogo? A gente tem um extra série, que é o Neymar. A gente tem 2 bons goleiros, a gente tem uma dupla de zaga que um já está veterano, que é o Thiago Silva, mas o Marquinhos é sólido, o Casemiro é sólido, e dali para frente, por exemplo, tirando o Neymar, só o Matheus Cunha ganhou a minha confiança, quer dizer, está ganhando, porque também não é um jogador pronto, não é um jogador como a gente já teve outros atacantes com a responsabilidade de ser o matador da seleção brasileira. Então esse é o primeiro ponto que tem que parar com essa demagogia, a gente tem que falar a verdade. Hoje não há a abundância de craques, a fartura de craques que já houve no futebol brasileiro. O Tite
tem dificuldades, porque laterais, eu não gosto de nenhum desses que ele convoca, não gosto de nenhum. Eu, na esquerda, eu iria do Arana e o Alex Telles do Manchester United, que é melhor que esse Alexandre, que não acompanha, que não acrescenta nada. Eu acho que ele tem um defeito muito grave, que é um mal nacional. É um mal nacional, é um mal que está acima da seleção brasileira. É a patota, é a panelinha, e ele é paneludo, porque, afinal de contas, o que faz Gabriel Jesus na seleção brasileira? Esse é apenas um exemplo de vários. Então, isso faz o Tite, que formou uma seleção muito forte na defesa, e é isso que tem sustentado ele, e é importante para a Copa do Mundo, que é torneio, porque, fora isso, a seleção brasileira não apresenta nada de bom, e acho que um grande fator é ele ser paneludo, ele ficar com esse negócio de grupo fechado, que, como disse, acho que foi o Valdir, se eu não me engano, o futebol é sim um momento. Não adianta você ser muito bom. Se você não tiver naquele momento bom, ainda mais num torneio curto como é a Copa, você não vai acrescentar. Tá certo. Agora só me explica quem é o Maurício. Eu não sei. Quem é o Maurício? Quem é o Maurício? É o Além? Eu falei Maurício? Maurício Boca, eu conheço o nosso querido Maurício Menezes. Esse que é o Maurício. Essa gente boa. Danadinho. Eu vou voltar o raciocínio para saber quem era o Maurício. Para fechar esse assunto de seleção, que é um assunto irritante, que não convenceu ninguém, alguém... A Luciana mais romântica acha que o Tite, a gente respeita muito a opinião dela, que é uma estudiosa. Mas ninguém aqui falou de um técnico brasileiro que possa substituir o Tite. O Cuca é melhor do que o Tite. Eu vou falar do Cuca. Dá de 1.0 do Tite. 1.0 do Tite. Ia ganhar quando ele sai? Porque geralmente ele é aquele que começa um trabalho e um pouco depois ele sai. Ele não dá continuidade. Esse é um problema. Mas ele vai voltar para um time aí no campeonato. Mas o Botafogo. Não é Botafogo, não. Estou falando que ele vai voltar, não sei qual. Não sei qual. Pro Botafogo. Ele vai voltar. Ele vai, não sei qual. Eu não sei que qual ele vai. Vai pro Botafogo do Valdir Luiz ou do Jorge Ramos. Eu não sei se a gente estaria preparado para ter um técnico estrangeiro na seleção. Por que não? Tem que estar. O handball tá, o basquete tá, porque o olha só, para sua alegria, Luciano, eu poria o Jorge Jesus na seleção, melhor do que o Tite. Eu acho, por que não? O Paulo César conhece melhor do que a gente. Disse que não. Então, hoje o programa é sobre seleção brasileira, Jorge. Está todo mundo falando de seleção, se empolgou, ou um ou outro, isso é bom, que seleção dá sono. Mas aqui no programa está dando discussão. Fala, por que você não botaria o JJ? Não, eu não colocaria porque eu não acho que ele tenha gabarito para dirigir uma seleção nacional. Para isso ele precisa falar melhor português. Mas bom, tudo bem. É um outro aspecto. Mas agora, português do Brasil ou português de Portugal? Ele precisa falar o português língua normativa, que ele não fala, ele fala muito mal. É o português língua básica, normativa, que é a mesma em Portugal. Dá para ele, Paulo César. Mas bom, tirando isso, dando só uma aliviada para o Tite, acho que um dos graves problemas que ele tem é não ter adversário. Ele tem uma seleção que joga contra adversários mais fracos e que estão pior preparados também do que a seleção brasileira, só que depois, quando o desafio aperta, ele vai para uma Copa do Mundo enfrentar adversários que são muito bem preparados. Para aumentar ainda o problema, a falta de velocidade crônica no futebol brasileiro, que é um futebol extremamente lento comparado com o europeu, dá também um outro nível para os jogadores que competem aí no Brasil. É muito complicado, às vezes, fazer essa comparação, mas quando há desafios internacionais, é que vocês aí no Brasil têm mais a noção de ver a diferença de velocidade. E em um jogo dinâmico, como está sendo atualmente, como é o futebol atual, onde o físico, a preparação tem uma grande influência, a velocidade ou a falta dela realmente joga um papel muito importante na hora de ganhar uma competição. Vamos embora. Eu quero saber o seguinte. O Marinho no Flamengo é uma boa situação, uma boa contratação? Vai se encaixar no time do novo português? O que vocês acham? Eu acho que é uma boa contratação. Eu acho que o Marinho é um grande jogador, não fez uma temporada passada tão bem assim, teve problemas de contusões, e até o próprio time não foi tão bem assim, mas eu acho que no Flamengo ele tem tudo para crescer. Mas ele vai jogar onde? Amigo, o seu problema é lá do Paulo Souza. Tá certo? Que ele vai acrescentar, sem dúvida nenhuma. Jogadores do Flamengo não podem todos jogarem, tem contusão, tem suspensão, ele faz parte do elenco. Eu gosto do Marinho, é um bom jogador, e o Flamengo acertou na contratação. Acertou, Borges. Você com um jogador de 31 anos, 7 milhões, se os números forem esses. Sim. Eu não sei quanto ele vai ganhar por mês, não sei qual é o salário dele, se é 1 milhão. É o dobro do que ele ganhava no Santos também. Não sei quanto ele ganhava no Santos, sabe, Lu? Não sei.
Metade do que ele vai ganhar. Metade do que ele ganhar. Que ele vai... É isso aí. É o dobro do Flamengo. Se ele jogar bem, não tem problema. O pior é você pagar e o cara não jogar. Eu concordo com o Jorge, ele é um baita jogador. Ele é melhor do que o Michael para mim. Ele é melhor do que o Michael, tem mais qualidade, tem chute, tem mais qualidade. Isso. Agora, o problema aí, o que está a incógnita, a maior incógnita que vai se decidir, logicamente, até o meio do mês, o meio do ano, digo, é a questão do Everton Ribeiro, porque o Everton Ribeiro não pode jogar mais naquela faixa que jogava com o JJ. Ele vai ter que jogar um pouco mais centralizado, como o Tite usa ele na seleção brasileira. Então, ele não vai poder jogar mais aberto, porque o Marinho é um jogador que joga muito pelo setor direito com a perna canhota. É o diferente do Michael, que jogava mais do lado esquerdo, puxando para o lado direito. Eu acho que é uma boa contratação. Disse o Valdir muito bem. Eu acho ele melhor e com mais qualidades do que o Michael. Deixa eu saber da Luciana, como grande rubro-negra, o que ela acha no vestir a camisa 7 do seu Flamengo, ou o número 17, 31, que 31. Eu sou velho, ponta direita era o 7 antigamente e tal, quando o Brasil tinha jogadores. Hoje faz tempo. Hoje não tem jogador mais. Tem jogador porque agora adora aparecer em rede social, dentro do campo não resolve mais nada. Fala, Lu, e o Marinho? Eu acho também, eu concordo com o Jorge, com o Valdir, com o Borges, quanto à contratação, é uma baita contratação. Ele na temporada passada não rendeu muito por conta de lesões, mas me parece, pelas informações que se tem dos treinos do Flamengo, que ele já está completamente recuperado. Quis vir para o Flamengo, na própria negociação, abriu mão de algumas dívidas que o Santos tinha com ele. Eu acho que isso já ajuda muito, o jogador chega muito empolgado. Não é uma substituição natural do Michael, até porque o Michael joga numa faixa de campo diferente. Ele ali certamente vai disputar vaga ali, posição com o Everton Ribeiro. Eu acho que a partir de amanhã a gente vai saber um pouco mais como é o Flamengo do Paulo Souza, que amanhã estreia o time profissional contra o Boa Vista, e aí a gente vai saber mais ou menos como que ele vai pensar esse time. Inclusive, ele poderia até amanhã usar o próprio Marinho, já que o Marinho joga mais, atua pelo lado ali onde que o Everton Ribeiro trabalharia, ele pode lançar mão disso, mas aí a gente não sabe como é que o Paulo Souza vai mexer. Foi uma boa contratação. Só falando aqui do Michael, eu acho que o Michael é um jogador que mostra os dois lados do futebol, o futebol como acolhedor, que retira, que dá uma chance para o cara de vida, e o Michael tem uma história de vida muito legal, inspiradora, mas ao mesmo tempo é uma prática que pode jogar no chão, por conta do futebol, das críticas e da maneira como ele é conduzido, ou como as pessoas lidam com ele. Por pouco o cara não tira a própria vida por depressão. Então, pensar nesse futebol, eu acho que o Michael representa muito isso. E ele saiu do Flamengo de uma maneira tão grande, tão gigante, que é muito legal, foi muito emocionante, e que ele se dê bem, na Arábia. E é o que nós todos torcemos, que ele consiga a vida equilibrada, com a cabeça no lugar, e a vida deu essa outra oportunidade para ele, que ele aproveite. Dona Luciana é advogada do Michael? Não, mas ela falou bem, ela falou bem. O lado humano. O lado emocional. Não é advogado, eu acho que a gente tem que tratar... Não, Lu. Ele quer provocar você. Ele quer... Olha só. Não, estou perguntando, que ela é advogada formada, pode ser que ela... Cláudio, deixa o Cláudio falar, seu Borges, por favor. Por gentileza, seu Borges. Sim. Olha aqui, ó. O Flamengo jogando com o Everton Ribeiro é de um jeito. Com o Marinho é de 8. É de 8, não, é de outro. Perdão. É de outro jeito. Você me irrita, Borges, você me irrita. Entendeu? Então, como é que você vê essa diferença tática usando um e outro jogador? Para fechar o bloco. Ela já vai ser uma configuração tática diferente, até pelas características, que são jogadores de uma característica diferente. O Marinho mais incisivo, o Marinho tem um fundamento que eu aprecio muito, que é o chute de média distância. O Michael, no drible curto, ele não precisava tanta velocidade. No drible curto, ele é melhor do que o Marinho. Mas o Marinho tem um repertório maior. A única questão que eu coloco na contratação do Marinho, não sei se os companheiros concordam, é muita estrela. O Marinho está chegando, o Marinho não é mais aquele Marinho do Ceará, folclórico, que virou meme. Hoje é o Marinho que saiu do Santos, era a maior estrela do Santos. Eu não sei se ele demorar a vingar como titular, se vai ter alguma disputa de ego, de vaidade agora. Como contratação, como qualidade técnica muito grande. Eu creio que ele vai ser um jogador, vai jogar no ataque,
não vai ser aproveitado com função de meio campo, não. Acho que vai ser um jogador para ser aproveitado próximo da área adversária. Tá certo, então. Vamos dar uma paradinha no segundo bloco do nosso Max Sport. Apenas completando, vou dar a minha opinião. No Santos, ele era estrela absoluta. No Flamengo, não. No Flamengo tem gente com muito mais... isso aí. Ele não é muito maduro, sabe, Marcelo? Não sei se ele tem essa maturidade. Se ele tem a maturidade. Mas ele foi, o Marcelo, ele foi inteligente. Ele foi inteligente. O sábado viu o jogo do Santos com o Botafogo de Ribeirão Preto, perdeu de 1-0. O Santos é um horror. No Flamengo ele vai brigar por título. No Santos ele ia brigar contra o rebaixamento. Ele fez muito bem, pô. Tá certo. Eu vou brigar com vocês se não ficarem quietos para encerrar o bloco. Daqui a pouquinho a gente volta aqui no Max Sport com a reta final, sempre no oferecimento de REN TV. O Rio corre para Max. Muito bem, estamos de volta com a reta final do nosso Max Sport, abrindo fevereiro, janeiro já foi, o ano, a vida passa rápido e estamos aqui, sempre firme no oferecimento de REN TV, comprar para quem aluga é muito melhor, do meu amigo Júlio Cosentino. Julinho está mais tranquilo, o Fluminense ganhou do Madureira 1-0 no último domingo, aí opa, já respirou, já melhorou. Fala, Julinho! É isso aí, vamos em frente. Fala de futebol ainda, falamos de Flamengo, seleção brasileira. Engraçado, o Vasco começou bem pra caramba, uma vitória convincente contra o Volta Redonda, e no jogo passado já não foi tão bem com Boa Vista. Por quê, Cláudio Afonso? Olha, mas eu acho que é normal nesse início, né? É um time em construção, é um time novo, é um time que ninguém pode afirmar, atestar exatamente o que vai ser esse Vasco. Pelo menos a gente está vendo aí, o pessoal está correndo, né? Mas... pelo que se pôde ver, né, devido aí às dificuldades para a gente conseguir assistir os jogos aí, devido aí à questão de transmissão, mas o que eu pude ver do Vasco da Gama, o que eu já esperava, momentos de desorganização, momentos bons também, alguns momentos em que o time mostrou poder de construir jogadas para finalizar, perdeu muitas chances, o Raniel já chegou aí fazendo 2 gols, é um início de trabalho ainda, é um time sendo montado do zero praticamente. É um time do zero. Se tem um time no futebol brasileiro que está sendo remontado do zero, esse é o Vasco da Gama. Mas pelo menos a gente está vendo ali vontade, querendo acertar. Eu vejo alguns erros, por exemplo, o Bruno Nazário jogando como ponta, ali aberto mais pelo lado. Eu acho que é um jogador para jogar mais pelo meio, pelo toque que ele tem, pela visão de jogo, que é um jogador mais lento. Para jogar dos lados do campo, eu sempre... prefiro jogadores que têm alguma velocidade para ocupar bem o espaço do setor. Então ainda tem um caminho longo, mas é um início que pelo menos não deixa o torcedor vascaíno assim desesperado, porque o torcedor vascaíno anda com o coração na mão. É um time totalmente novo, mas no início não é animador, mas pelo menos vem causando decepções. Ô Paulo, na Europa já chegaram as informações sobre o novo Vasco da Gama, Paulinho? Ainda não. Estão todos na expectativa para ver se o Vasco da Gama consegue realmente melhorar, né? Não só o Vasco, como outras equipes. No caso, o Valdir aí está certamente muito empolgado com o Botafogo. E aquela expectativa em relação ao Fluminense também, né, Marcelo? O que pode fazer a equipe do Fluminense em relação ao Campeonato Carioca, né? Mas faltou um aí. Faltou falar vai me irritar. Faltou ele falar de um aí. Ele falou do Vasco, Botafogo e Fluminense. Falta um. O senhor tem que falar, seu Paulo. Tem que falar o nome do clube. Estimado e querido Carlos Borges, vocês não falam que essa equipe está em outro patamar? Está completamente outro patamar. Eu quero ver esse outro patamar a partir de domingo no Fla-Flu. Porque estão endeusando a bola do português se ele ter sentado no banco de reserva. Ele é o melhor do mundo. O Flamengo tem um baita time, mas vamos ver. Olha, eu gostei muito do Vasco. Do Max Sport. Eu gostei muito do Vasco. Nos 5 encontros, o Fluminense ganhou 4, hein? Verdade. Olha, eu gostei muito de alguns jogadores do Vasco, Yuri Lara, Anderson Conceição. Eu acho o Zé Ricardo um bom treinador. Eu acho que o Vasco está montando um elenco certo. Claro, está precisando de alguns reforços ainda, mas o Vasco vai ter uma outra cara em 2022.
sem grandes contratações de expressões, mas jogadores táticos, jogadores que sabem jogar uma Série B. Eu gostei do Vasco. Olha, dos 4 grandes, o Flamengo a gente não pode analisar que jogou com os meninos, mas levou um sufoquinho do Volta Redonda. Dos 4 grandes, claro que é muito prematuro ainda, mas o primeiro tempo do Fluminense foi muito ruim, mas contra o Bangu. Mas domingo já viu uma melhora no jogo contra o Madureira. Eu acho que estão começando agora. Eu acho que é muito prematuro a gente questionar Fluminense, Vasco e Botafogo. O Flamengo, sim, que manteve a base e ainda se reforçou com o Marinho. Os outros, nós temos que ter uma certa cautela para não fazer uma crítica, sabe, acima de tudo, contundente, sem esperar o momento certo. O Flamengo da minha querida telespectadora Pietra Muniz, flamenguista, não perde um Max Sport aqui, já mandou mensagem aqui pelo telefone aqui, vocês pegam no pé do Flamengo, tô com voz de não abro. Falei, tá legal, dona Pietra. Que beleza. Olha aqui, o melhor jogador até o momento do Campeonato Carioca se chama Lázaro. Bota esse nome aí, Lázaro. Cara, mas eu vou embora, hein? Eu vou embora, hein? Esse campeonato, eu não sei o que é pior. Muito na praia para poder pegar. O Jorge tá na hora do remedinho dele. Tá na hora do remedinho. Ô, Luciano, o Campeonato Carioca se transformou num grande centro de treinamento para competições maiores? Eu acredito que sim. Por exemplo, eu acho que no caso do Fluminense vai ser importante até para dar liga para o time, que é um time completamente novo. Eu não vi o jogo de domingo contra o Madureira, fiz o jogo de estreia na quinta, muito confuso, tal, mas eu concordo com o que o Valdir falou, exceto o Flamengo, que manteve uma base e amanhã vai estar em campo, né? Mesmo um técnico diferente, aí sim cria curiosidade, mas os outros times são totalmente novos, né? E agora estão se repensando. Então, só com 2 rodadas, complicado a gente falar alguma coisa a respeito, né? Então, eu acho que o Carioca, nesse sentido, principalmente para o Fluminense, eu vejo muito mais para o Fluminense pelas mudanças, né? Pela forma agressiva com que foi o mercado. Foram 8 contratações, sendo que as 8, talvez o Fábio ali no gol, que não sei se o Abel vai lançá-lo como o titular na Libertadores, enfim. Mas os outros seriam titulares, né? No caso, ou o Cano também não, por conta do Fred, enfim. Mas isso, o Campeonato Carioca, nesse sentido, eu acho que vai ser muito importante, principalmente o Fluminense, que em fevereiro, nesse mês, tem encontros importantes na pré-Libertadores. Ô, Marcelo, ela está sendo delicada em dizer o seguinte: o Abel Braga está perdido. Ela tinha que não faz isso, rapaz. Como é que você pode falar isso, rapaz? Depois de 2 jogos, você tem essa conclusão. Como é que você pode falar isso, rapaz? Ele começou perdido aonde, rapaz? Ele está definindo um time. Não está perdido nada. Tem que dar um crédito. Mesmo achando que o Abel escalou errado o time na estreia, foi o grande responsável, acho que ele foi mal, e começou a escalação errada contra o Madureira. Mas tem que dar um crédito para o cara se achar. Ele poderia... Eu não vi o jogo contra o Madureira, eu vi contra o Bangu. Realmente, assim, o time ficou muito confuso, principalmente no segundo tempo, né? Então, só que assim, era um primeiro jogo, natural isso que acontecesse. A gente conhece os jogadores, né? Mas eu acho que é preciso esperar um pouco mais. Vamos ver como é que vai se encaminhar esse time do Fluminense. E fora isso, Luciana, pênalti é para se marcar. Não, e pênalti é para se marcar. Você não se pode adulterar um jogo. O VAR não se pode adulterar um jogo com marcação, deixando de marcar 2 penalidades, com penalidades claras e flagrantes e visíveis, porque o juiz foi incompetente. Isso foi no jogo do Madureira? A realidade do jogo, entendeu? Isso aí altera... Não, no jogo do Bangu teve um pênalti claro em cima do Cano. O último lance do jogo, concordo com o Paulo Sérgio. Claríssimo aquele pênalti. No jogo Bangu e Botafogo, no jogo Bangu e Botafogo, que eu fui lá no estádio, teve um pênalti a favor do Botafogo. Fala, Jorge. Eu adoro ouvir o Borges, que a sensatez em pessoa. Então, isso me dá um orgulho imenso. Mas eu acho que, assim, está muito no início o campeonato. O campeonato está muito no início. Então, a gente tem que fazer uma avaliação ainda não tão exigente. Eu acho que o Flamengo é o time, em tese, melhor e deve mostrar isso. Vai ter a estreia agora, né, dos seus jogadores. São excelentes jogadores. Amanhã,
né? São excelentes jogadores. O Fluminense tem muito bons jogadores. Agora, resta saber se vai dar liga ou não, porque isso acontece. Já aconteceu com Botafogo, Fluminense, Flamengo, Vasco. Você tem bons jogadores e não dá liga. E você não consegue transformar aquilo. Isso acontece. Né? E outros você não tem, não espera tanto e acaba acontecendo um bom futebol. É muito no início ainda, mas eu volto a insistir. O Flamengo é o elenco que pode dar mais prazer ao seu torcedor, mais alegria ao seu torcedor, em tese. E outra coisa, a arbitragem não é o meu assunto principal, mas a arbitragem brasileira é muito ruim. Eu não sei o que acontece, né? Quando tem VAR, eles erram com o VAR. Quando não tem VAR, é porque não tem VAR. Olha, eles não conseguem um equilíbrio, com raras exceções. E isso influencia na partida, no andamento, no resultado. Infelizmente, a nossa arbitragem tem que melhorar muito. Deixa eu falar aqui no Rio, João, só para... E aqui no Rio, a arbitragem é pior. Também o cara que comanda a arbitragem tem loja de celular, não captou na vida, e agora botaram um PPV que você não consegue ver o jogo. Então o Campeonato Carioca, ele mesmo se esvazia. Bom, deixa eu vontade de falar falamos de Vasco um pouquinho, Fluminense um pouquinho, quero falar um pouquinho também de Botafogo, nesse Max Sport, 1º de fevereiro. Foi acho que o Bosch falou, não sei se foi o Cláudio Afonso, eu não sei bem quem falou, não lembro agora. Acho que foi o Maurício, como diria o Cláudio Afonso, que o time do Vasco praticamente ninguém conhece. Mas do Botafogo também, salvo engano, ninguém conhece também. Como é que a gente pode esperar o quê, Cláudio Afonso, do Botafogo, depois Valdir, Jorge, Luciana, Borges e Paulo falam também, porque o Botafogo é uma incógnita para mim e começou bem. E o jogo venceu o Bangu ontem. Ontem não, como é que é? Domingo. É uma incógnita mesmo, porque o Botafogo está naquele, como diria, naquele compasso de espera, né? Há passos a serem dados que vão definir o caminho do Botafogo, inclusive na questão do seu time de futebol, do seu elenco, que claro que vai precisar ser encorpado, porque com esse elenco que está aí não vai chegar a lugar nenhum. Perdeu alguns jogadores importantes, mais de um, né? Alguns jogadores que fizeram um bom campeonato brasileiro da Série B, e os reforços são mais do que necessários. E parece que eles virão, né? As coisas estão andando, o americano está aí cada vez dando um passo, junto com a direção do Botafogo, tem esse aporte aí que a princípio parece, o Valdir sabe tudo de Botafogo, parece que são 50 milhões, e os jogadores em vista são jogadores bons, são jogadores que já vão dar algum acréscimo técnico, porque na verdade, Mazela, o time de hoje do Botafogo não é um time que o torcedor alvinegro deseja. Não é esse time que vai movimentar o torcedor alvinegro para lotar o Engenhão. Agora, com o reforço chegando, aí a história vai ser diferente. Bom, mas queria dar um subsídio. Só queria dar um subsídio para os queridos amigos e a querida amiga Luciana. Não, subsídio, amigo. Eu fui conversei com as pessoas do Botafogo. Esse time que jogou, teve 2 jogadores que estrearam muito bem. Fabinho, que veio do Ceará, e o Breno, que veio do Goiás. O Hércio entrou no segundo tempo no jogo de domingo, o resto foi uma garotada. Raí, que entrou no segundo tempo, Vitinho, Juninho, Matheus Nascimento. Essa garotada, como disse Belcano, eles não vão jogar. Muitos deles vão ser emprestados. Então, o Anderson está começando a montar, eu não digo uma equipe, um elenco, que virão jogadores. E alguns jogadores que foram contratados não puderam estrear. Então, esse time que jogou contra o Bangu domingo, que vai jogar quinta-feira contra o Madureira, que jogou contra o Boa Vista, não é o time do Botafogo. Talvez, lá para a 8ª, 9ª rodada, o torcedor já comece a ver a cara desse Botafogo de 2022. Queria dar esse subsídio. E Mazela, ainda teve a contusão do Rafa, né? Rafael. É verdade, bem lembrado. Nossa, como detalhe, o Flamengo e o Botafogo estão entregando para os times principais daqui para frente boa pontuação. O Flamengo com a molecada fez 4 pontos. O Botafogo até agora fez 4 pontos. 4 pontos. O Fluminense fez 3 e o Vasco já não é molecada. O Vasco já está com time informativo. Eu quero dizer, Jorge, a molecada está entregando. O Vasco ainda está com o time principal 4. O Fluminense está se acertando, mas está com 3. Então, o papel da molecada do Botafogo e do Flamengo está perfeito, ou não? Em relação a resultado, você tem toda a razão. O Botafogo, o próprio Vasco da Gama, o Flamengo
Vasco nem tanto, né? Porque tem mais jogadores veteranos. Mas é isso mesmo, está trazendo o resultado. Agora, resta a qualidade, o desempenho, e isso só com melhores jogadores. Eu concordo com o Cláudio Afonso, a participação de bons jogadores, a chegada de bons jogadores vai trazer essa qualidade e esse desempenho que eu falo. Isso é fundamental. Mas até o momento está dando para o gasto. Infelizmente, o Campeonato Carioca... infelizmente o Campeonato Carioca virou uma experiência. Valeu, é isso aí. O campeonato está pegando fogo, mais equilibrado, vai ficar realmente bem melhor. Bota o pessoal na tela, Birinha, como diria Marcos Aurélio, 30 segundos para encerrar o Max Esporte no dia 1º de fevereiro. É impressionante, toda vez que o Valdir fica do lado da Luciana na tela, ele vai se chegando para o lado esquerdo. Valdir, se comporta, Valdir. Fica centralizado, bonitinho. Olha lá, ele vai se jogando para a Luciana. Olha lá, né, Lu? Olha ali, né? Olha lá. Dá um beijinho na Luciana, manda um beijinho com o Varinho Bocão. Não, é virado para lá, Valdir. Vira pro lado. Beijou os olhos. Não tem jeito, não. Eu queria recuperar, meu. Bom, para fechar o programa, destaque final da Europa, Paulo César Oliveira. Você, meu garoto. Bom, se a gente pode falar alguma coisa em relação ao futebol europeu, para essa semana tivemos quase todas as principais ligas paralisadas e eu faço um destaque para a Liga Belga agora, já que a grande surpresa é o Union Saint-Gilloise. Essa equipe que veio da segunda divisão, faz um campeonato sensacional, já tem 10 pontos à frente do FC Brugge, que é a segunda colocada na equipe no campeonato belga, e tem 13 pontos à frente do terceiro colocado. Uma equipe que saiu da segunda divisão e de imediato conseguiu já se posicionar na frente com grandes possibilidades de ser a grande campeã do campeonato belga desse ano, o que não acontecia há mais de 45 anos. É um autêntico fenômeno aqui nessa parte da Europa, é o Union Saint-Gilloise, do bairro de Saint-Gilles, em Bruxelas. Agora, Jorge, eu não vou resistir à piada ou à provocação ao Valdir. O time que veio na segunda divisão já está 10 pontos à frente do segundo colocado no campeonato belga. Será que o Botafogo poderia fazer isso na primeira divisão do futebol brasileiro? Mas isso é natural. Tem time que vem da terceira, ganha a terceira, pula para a primeira. Isso faz parte do contexto do futebol. Olha só, eu não destaque final para o torcedor do Botafogo. Tem um jogo quinta-feira contra o Madureira, mas, na minha opinião, o grande teste é quarta-feira que vem, dia 9, quando o Botafogo vai jogar contra o Fluminense. Aí sim é que a gente vai sentir o que esse time, e de repente com os novos reforços, vai apresentar em 2022. Um abraço para todos. Agora vai ser a tréplica. Time grande consegue fazer isso, time pequeno nem sempre. Olha aqui, ó, vamos em frente, o boa noite de Carlos Borges. Olha aqui, vocês têm um encontro marcado com a seleção chamada vou Flamengo. dormir. Amanhã, contra o Boa Vista, vá ao estádio ou acompanhe onde você estiver, no radinho, porque você vai ouvir a seleção brasileira, que chama-se Flamengo. Outro patamar, completamente diferente dos demais. Um abraço, boa noite. Cláudio Afonso, seu destaque final em 30 segundos. Olha, Mazela, daqui a pouco a bola vai rolar no Mineirão, em Belo Horizonte, Brasil e Paraguai. E aqueles momentos finais, faltam poucas rodadas para acabar essas eliminatórias sul-americanas. Vamos ver como é que vai se comportar o Felipe Coutinho, que é um jogador que eu, particularmente, apesar de saber que ele não é essa estrela toda, ainda deposita alguma esperança. Vamos ver como é que o Tite vai armar o time para o duelo daqui a pouco. Perfeito. Luciana Campos, minha querida amiga, o seu destaque final. Bom, amanhã finalmente vamos saber como é que joga o Paulo Souza após várias ideias, vários vídeos a respeito da que sistema ou que modelo ele adota. Teremos o Flamengo, os profissionais do Flamengo em campo, e no domingo teremos o primeiro Fla-Flu do ano, que também eu acho que há uma grande expectativa, porque o Fluminense também vem com um bom time, e aí vai ser bacana de ver as duas equipes se enfrentando. Fechando o programa, o ponto de equilíbrio, meu querido amigo, meu irmão Jorge Ramos. Muito bem, eu queria primeiro salientar como eu aprendo aqui com vocês, porque as ideias, o conteúdo que vocês passam é muito bom. E eu queria só pedir um pouquinho de atenção mais
o que a seleção pode fazer pelo seu torcedor. Fala para o Tite, para os jogadores, para que consigam retornar com aquele carinho que o torcedor tinha pela sua seleção. Isso está muito distante. Então, tomara que a seleção faça uma grande apresentação daqui a pouco e que que o torcedor possa voltar a se encantar com o futebol brasileiro. Isso é uma coisa que é possível. Então, fica aí esse meu recado e eu agradeço a todos vocês por estar mais uma vez aqui com saúde, podendo estar junto de vocês. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela atenção. Semana que vem estaremos juntos com o Max Sport. Vou voltar, deixa sozinho na tela. O Borja já deu boa noite já, né? Já. Então, deixa sozinho na tela. 1, 2, 3, 4, olha o último 5. É isso aí, Jorge. Muito obrigado pelo carinho, a atenção de vocês. Mais uma edição do Max Sport chegando ao fim. Agradecendo meus mosqueteiros, meus amigos, meus irmãos, a nossa Luciana e principalmente a você, que há mais de 2 anos nos acompanha toda terça-feira, 8 da noite, com repeteco, meia-noite, do nosso Max Sport, sempre no oferecimento de Rede TV. Comprar para quem aluga é muito melhor. E marcando um novo encontro, semana que vem, o horário de sempre, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal, 8 da noite e também meia-noite. Uma ótima semana, se cuidem que a maré ainda está pesada, não deem bobeira e vamos ver o que vai acontecer durante essa semana no futebol do Rio e no futebol do Brasil. Forte abraço e até semana que vem aqui na TV Max, porque o Rio corre para Max.